Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Fausto levou a Isabela e logo depois que ele chega lá na casa, é aí quando a Gabriela diz logo a ele que já está um pouco ali perturbado, ela diz a ele que o que eles vão contar para ela, ele não vai gostar. Guilherme diz a ela que por favor, que fale logo, que diga logo o que está acontecendo, porque ele não está mais aguentando tudo isso. Lupita, por sua vez, ela fica sem saber como dar essas notícias para o Guilherme. Então o que é que acontece? Nem a Lupita, nem muito menos a Gabriela consegue falar, então empurra para que o Sebastião conte tudo o que está acontecendo para o Memo. Ele fica calado e a Lupita diz que por favor que ele diga tudo o que ele escutou e viu. O Memo começa a faltar a paciência e ele grita que por favor que agora mesmo todos digam a ele o que é que está acontecendo. Então é aí quando o Sebastião vai logo direto ao ponto e responde que o Fausto levou a Isabela para fora do país. O Memo então começa a se desesperar, mas não deixa de início transparecer e pergunta de onde foi que ele tirou essa conversa. E aí quando o Sebastião diz que escutou quando eles estavam conversando lá na oficina. O Memo então começa a ficar revoltado e pergunta quando foi que isso aconteceu. E o Sebastião diz a ele que vai acontecer no dia seguinte, que as passagens de avião já está comprada e que se ele não correr atrás de tentar resolver isso, ele nunca mais vai voltar a ver sua filha. O Memo, por sua vez, se revolta, dá um murro na mesa ali e diz que isso não pode ser. Coloca a mão na cabeça e fica desesperado. De volta agora em casa, ele revoltado diz a Amparo que não consegue compreender tudo isso que está acontecendo com ele e que o Fausto é capaz de fazer tudo isso que ele está querendo fazer, mas que jamais a Daniela iria fazer isso contra ele. A Amparo pede a ele que por favor, que ele se acalme, que não se altere, porque isso aí não vai solucionar nada. O Memo, ainda revoltado, diz que isso estava muito claro e ela pede novamente para que ele se acalme e que pensem ali os dois com calma o que eles devem fazer. Ela depois começa a dizer a ele que talvez eles não escutaram a conversa por completo e que muito menos a Daniela sabe as intenções de seu marido. O Memo então começa a colocar na cabeça e diz que o Fausto está querendo levar a menina à força e que também está ameaçando a Daniela. Então é aí nesse momento quando ele toma a decisão de ligar para ela. A Amparo diz que sim, porque esse homem é capaz de qualquer coisa e ele diz que vai ligar agora mesmo para ela. Só que nesse momento, quando a Úrsula escuta ele dizendo isso, ela vem revoltada e pergunta como é e pergunta se ele vai ligar para aquela tripa, e é nesse momento que ela toma o celular da mão dele e não permite ele ligar para ela. Úrsula segura o telefone revoltada, não permite que ele ligue para ela, mas ele continua pedindo o celular dele que ela devolva agora mesmo, porque ele precisa ligar para Daniela. A Úrsula diz que não vai devolver o telefone para ele, porque eles são casados, e pergunta se ele não cansa de correr atrás dessa mulher, e ele diz que não quer nem saber e pede novamente para que agora mesmo ela devolva o seu celular. A Amparo diz que também ela se acalme, que entregue o telefone para ele e que não tá vendo ali que está uma tempestade e ela ainda fica agitando muito mais. A Úrsula diz para que ela fique no lugar dela, e é aí quando o Memo diz que ela não fale assim com sua irmã. O Memo fica revoltado, pergunta o que está acontecendo com ela, e a Úrsula diz que por Deus, ela é quem é a esposa dele e que não tem o porquê dessa mulher aí estar se metendo na vida deles dois. A Amparo, a perceber que está tudo errado ali, então ela decide ir embora e deixa eles dois sozinhos. Só que aí quando o Memo diz que ele não vai porque ela é a sua família e que está ajudando ele, então juntos e como uma família eles vão conseguir resolver tudo isso. A Úrsula agora começa a se revoltar ainda mais e começa a dizer um monte de coisa para o Memo, e diz que logo depois que eles se casaram, ainda lá na igreja, ele nunca deu o lugar que é dela. Depois olha para Amparo e pede para que ela diga agora mesmo a tamanho da vergonha que a Amparo fez a Úrsula passar. O Memo pergunta o que é que está acontecendo ali. Em um passe de mágica, a Úrsula começa a chorar e parece até uma torneira aberta ali nos olhos dela. Do nada, ela está chorando muito e diz que a irmã dele acusou ela de estar mentindo e que ela só engravidou para poder segurar ele. Ela continua dizendo que essa mulher não permitiu que saísse da casa dela até que ela pudesse lhe provar que de fato estava esperando um filho dele. O Memo então pergunta se
se isso é verdade a Amparo. A Amparo não mente e diz que sim, que é tudo verdade o que ela está dizendo, porque ela também ficou com muitas coisas na cabeça e que acreditava que ela estava sim lhe enganando e que ele mesmo queria até acabar com esse casamento. Ela continua dizendo que a Karen, a filha do Eugênio, disse a ela que a Úrsula se fez ali inventar que estava esperando um filho dele apenas para lhe segurar. A Úrsula começa a chorar ainda mais e pergunta a Amparo para que ela diga agora mesmo que classe de mulher que ela acha que ela, a Úrsula, é. A Amparo diz a ela que já pediu desculpas, se desculpou com ela, olha para o Memo e diz que ele não imagina o quanto que ela está arrependida de tudo isso. A Úrsula, chorando muito, diz que nunca ela vai esquecer a tamanha humilhação que ela fez ela passar e o quanto tudo isso foi humilhante para ela. Ela continua dizendo que ela lhe ameaçou, lhe pressionou ali para que ela lhe desse uma prova de sua gravidez. Agora tudo isso para quê? Só para que ela pudesse lhe provar que não era uma mentirosa? Amparo balança a cabeça dizendo que sim, mas fala que sente muito.